Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Iragaia. Fala, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo? Tu não perguntou não, mas eu tô falando, cara. Tudo Eu perguntei, tranquilo. falei, beleza, pô. Perguntei sim, pô. Foi mal aí. Tudo tranquilo, na boa. A gente tá aí gravando em fusos horários diferentes. Eu estou aqui no Brasil, último dia de Brasil. Fiquei uma semaninha aqui. Fui embora, saí de Israel depois da gravação do último episódio. Já tô voltando, mas esse episódio está sendo gravado aqui, então são meio-dia e 40 em Israel, 7h40 da manhã aqui no Brasil. Essa voz rouca, a voz rouca de Maracanã. E vamos que vamos. Aquela. Ô, João, tô te vendo de casaco aí, cara. Tá frio, é? Tá muito frio, cara. Tá muito Pô. frio. Tá, aqui chegou a fazer 2 graus essa Putz. madrugada. Tá frio pra caraca. Um vento desgraçado. Tá frio, frio a vera, cara. Porra, tá. Enfim, choveu, vai chover, vai começar a voltar a chover hoje. Vai chover de novo fim de semana. Então tem um fim de semana sem chuva. Tem um mês. Porra, é brabo, né? Mas o frio pra cara pegou aqui, cara. Realmente tem lugares nevando, né? O Golã tá nevando. Ah, é? Tá nevando? Hoje ia nevar no Hermone e tal, com chance de nevar embaixo da Alexandre também ali, naquela região. Tá, cara, Aham. eu não sei quanto tá fazendo aí no Rio, deve estar um calor Pô, tá desgraçado. um calor. Cara, eu cheguei aqui, cara, um calor infernal, aquele abafado, mas eu gosto, né, cara? Aquele abafado, aquele calorzão. Aí começou a chover, cara. Então e tá chovendo, já tem uns 2, 3 dias, chuva sem parar. O que eu acho lindíssimo, né? Pô, vendo aquele temporal de verão bonito demais, gostoso, aquele cheiro de terra, aquela coisa gostosa. Vai dar aquela recordação, né? Eu gosto Só do que frio, eu agora. gosto do frio também, não reclamo não. Isso aqui Pois é. assim, tá pesado, que assim, se tu tá em casa com o aquecedor ligado, né, de É casaco, bom, é. beleza. Mas, cara, na rua tá pesado. Não é Pois é. Canadá, não é Noruega, Eu vi não é uma, nem uma França, mas é frio. Eu vi uma foto aí na cidade da Rússia que teve uma nevasca que, sei lá, dos últimos 800 anos não era igual. E tinha gente pulando, cara, do prédio. Os cara, a neve era tão alta que os caras chegavam e pulavam de andares, assim, porque caía na neve. Era a diversão da rapaziada, pular na neve. Mas é isso. Bom, gente, 22 de janeiro aí gravando esse episódio, 337, vai ser um episódio bem mais curto por conta desse fuso horário aí, de muita coisa que temos que fazer, mas a gente volta com tudo na próxima semana, mas não poderíamos deixar aí de gravar, até porque tem muita coisa acontecendo. Vamos então passar para o nosso bloco, para falarmos de Gaza e de tudo que envolveu esse conflito essa semana. Bom, João, é isso aí, cara. Gaza continua, não a 1.000 por hora, mas continua por hora, né? Continua aquela guerra em banho-maria. Tivemos aí ataque israelense essa semana no enclave, mas uma questão central aí é o Conselho da Paz de Donald Trump. Donald Trump saiu convidando gente pra caramba para participar do seu conselho, um conselho em que ele se coloca como um membro vitalício. Não está claro ainda que se ele vai continuar sendo membro do conselho, e na verdade o chefe do conselho, mesmo quando ele deixar de ser o presidente americano, e cada país que topar a entrada aí para esse conselho terá que doar US$ 1 bilhão para enfim, possivelmente, a reconstrução da faixa de Gaza. Ô João, já tiveram aí vários países de maior população de maioria árabe aceitando, já tivemos a Argentina, já tivemos a Hungria, ou seja, o alinhamento aí desses países também da extrema direita em cima da política do Trump, esse dinheiro aí entrando para a reconstrução da faixa de Gaza, mas está tudo muito incerto, né? Até porque a política internacional está muito louca e podemos aí ter invasão da Groenlândia, ataque no Irã, enfim, a incerteza é o que impera. Pois é, Marquinhos, a gente comentou, né, na edição de semana passada, essa edição vai ser mais curta, né, para o nosso ouvinte, né, até porque a gente está com pouco tempo e a gente vai fazer praticamente um episódio com um tema só. Mas a gente chegou a comentar na semana passada que o Comitê Executivo
tecnocrata de Gaza tinha sido formado, né, com Ali Saad, que vai ser o seu líder, que é um cara ligado ao Fatah, mas que não é nenhum grande expoente do Fatah, né, e que, enfim, essa era a novidade da semana passada, que essa comissão vazou antes do tempo, foi divulgado por uma série de veículos da mídia, por perfis nas redes sociais. A gente conheceu as identidades dos que seriam os ministros, né, desse governo tecnocrata, porque eles são, na prática, ministros, todos eles profissionais das suas áreas, né, o que eles tinham prometido. E aí, depois foi anunciado, na sexta-feira à noite, quem seria parte do comitê executivo que estaria por cima desse comitê tecnocrata. Nesse comitê executivo, ele conta, se não me engano, com 11 membros. O chefe desse comitê executivo se chama Nikolai Mladenov. Ele é um ex-ministro das Relações Exteriores da Bulgária, que já teve o cargo de enviado da ONU para o Oriente Médio na década passada. E ele chefia esse comitê que conta com o Steve Witkoff, o enviado especial do Trump para questões internacionais, o Jared Kushner, genro do Trump, que já esteve envolvido em questões do Oriente Médio no passado, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, o chefe da inteligência do Egito, Hassan Rashad, o principal assessor do primeiro-ministro do Catar, Ali Al-Tawadi, a ministra do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, Reem Al-Hashmi, e aí o Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, e dois bilionários que não têm nenhum cargo político em lugar nenhum, que nunca tiveram, que é o Mark Rowan, um bilionário judeu estadunidense, e o Yakir Gabay, um bilionário israelense. É também judeu, mas enfim, isso acho que fica praticamente subentendido, uma vez que ele não tem nome nem sobrenome árabe. Enfim, então, esse é o comitê executivo que fiscalizaria o comitê de tecnocratas. Essa informação foi divulgada sexta-feira à noite pelo Trump e demorou um dia para o Netanyahu reagir. Essa demora não é à toa. O Netanyahu não tinha reagido ao comitê tecnocrata, que tem alguns membros ligados à autoridade palestina, ao Fatah, o que já tinha sido curioso, e ele demorou um tempo para reagir a esse comitê executivo, porque ele não costuma emitir comunicados durante o sábado, né? No Shabat judaico, que começa sexta-feira à noite, termina no sábado à noite, para que os ultra-ortodoxos não criem ruído. O Netanyahu não respeita o sábado, ele não é um judeu observante, mas ele tem respeitado, pelo menos dessa maneira, não fazer divulgações ou pronunciamentos, nem nada do gênero que não seja de fundamental importância durante a observância do Shabat. Então foi só acabar que os ministros do Netanyahu foram informados desse comitê e eles começaram a reclamar, especialmente o Smotrich. Disseram que esse comitê é um absurdo, que Israel está colocando o inimigo dentro de Gaza, que não pode ser que tenha um representante da Turquia e outro do Catar ali dentro, que Israel não devia ter concordado com isso, quer voltar para antes do dia 7 de outubro de 2023. Na oposição também veio críticas, o Netanyahu está entregando a chave do cofre para o ladrão, né, de estar botando membros da Turquia e do Catar ali dentro, que ele tinha prometido. Pode olhar, no dia 25 de outubro do ano passado, eu fiz essa busca, né, para ver se ele realmente tinha feito isso. Dia 25 de outubro de 2025, Netanyahu garantiu que a Turquia e o Catar não estariam envolvidas em nenhum comitê pela reconstrução de Gaza. E o Trump anunciou isso na sexta-feira, e o Netanyahu ele teve que se pronunciar no sábado, dizendo: eu não sabia, eu não fui informado disso, e isso vai contra a nossa política. E aí ele mandou o Gideon Saar ir falar com os Estados Unidos, com o Mark Rubio, para resolver o problema. Você não escutou falar nada mais sobre isso. Tem fontes ligadas ao Haaretz que dizem, diplomatas, que dizem que o Netanyahu não só sabia, como ele aprovou isso da maneira como é. Eu não sei se ele tinha muita escolha entre aprovar ou não, mas que ele, enfim, as objeções dele não foram relevantes, né, no melhor dos casos. Ou seja, o Trump enfiou isso goela abaixo dele e ele não protestou. Ele sabe que não tem condições de protestar. Mas, para parecer bem perante os seus eleitores, ele protestou após a divulgação e disse que não sabia. Ou seja, na redução de danos, é melhor você ser um líder fraco do que ser um líder complacente, né? Ou seja, é melhor você dizer: eu não sabia, mas agora não posso fazer nada porque o Trump está obrigando, do que dizer: eu realmente sabia, eu concordei com isso, porque eu quero ser parte dessa decisão e eu também coloquei pessoas ligadas a mim, e isso eu vou neutralizar essas pessoas ali, bababá. Não, ele não pode falar isso para a base dele de jeito nenhum concordaria com isso, então ele preferiu sair como líder fraco aí, né? Nenhuma das perspectivas é positiva para ele.
Ele fez esse protesto, mandou o Gideon Saar e não aconteceu nada. E o Trump continuou avançando com o plano dele, porque o Trump anunciou o Comitê Executivo Superior, ainda em formação, vocês devem saber, porque o Lula foi convidado para ser parte desse comitê. Agora em Davos, ele voltou a falar sobre isso, ele discursou e tocou nesse assunto algumas vezes. A gente não vai falar aqui de Groenlândia, nem da crise do Trump com a Europa especificamente, a gente vai até citar porque isso é relevante agora. Mas ele anunciou esse outro comitê, do qual ele é o chefe com poder de veto, e do qual fazem parte alguns membros, alguns líderes, na verdade, de diversos assim, de países alinhados aos Estados Unidos. Não só, mas principalmente. Né? E você tem lá o primeiro, o príncipe do Catar, você tem, enfim, vários países anunciaram que vão participar, né? O Egito, o Assisi, presidente do Egito, a Turquia, a Jordânia, os Emirados Árabes, o Paquistão, a Azerbaijão Indonésia, também. o Azerbaijão, pois é, a Isso. Indonésia, a Rússia ainda não decidiu, e por hora os países da Europa Ocidental negaram participação. Né? A França e o Reino Unido, principalmente, a grande questão deles é que o Trump está criando outros órgãos internacionais nos quais o papel dele como líder ele é muito mais destacado do que no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Então ele quer praticamente enterrar a ONU e os outros órgãos como a OTAN, o Protocolo de Paris, né? Tudo isso ele está tentando trucidar para que ele crie os novos mecanismos internacionais os quais ele lidera sozinho. E os países da Europa entenderam que isso não joga a favor deles. Então, o Macron e o Selmayr, até nesse momento, disseram que não entram nesse conselho, mas também não fecharam as portas totalmente. O Lula ainda não decidiu, o Milei aparentemente aceitou, né? Ele também convidou a Argentina, é, e, e o Netanyahu, okay, ele aceitou participar desse comitê, mas ele não vai a Davos nessa primeira reunião. E a gente não sabe se Israel vai ter algum representante, porque o único membro de proeminente israelense presente em Davos hoje, e sequer é do governo, é o presidente Isaac Herzog. Só que ele não pode falar em nome do governo, porque o cargo dele não tem absolutamente nada a ver com o governo. O presidente é um cargo da República, externo ao governo. Seria muito estranho que ele fosse enviado de Israel numa situação como essa, e mais estranho ainda seria se o governo concordasse com isso. Então, o Netanyahu a gente sabe que não foi, porque ele nem vai, porque ele não pisa em Davos para não ser preso, ele tem uma ordem de prisão contra ele, então ele não pode ir para Davos. Ele pode pedir uma exceção à regra para que eles, enfim, no Fórum Econômico Mundial, suspendam, e aí a Suíça tem que concordar com isso. Nesse caso, ele sequer pediu, então ele não vai, e se ele vai mandar alguém, bom, a reunião é hoje, até agora a gente não foi informado de nada, aparentemente não vai ninguém de Israel, o que é uma coisa bem vexatória, né? Então a gente tem, para vocês não confundirem, tá? A gente tem três instâncias na reconstrução de Gaza. A gente tem o comitê superior, que é esse que o Trump chefia, que tem líderes de países, chefes de governo de países ao redor do mundo. Um monte de gente foi convidada, nem todo mundo aceitou, nem todo mundo respondeu. Você tem o segundo escalão, que é o comitê executivo, que é chefiado pelo Mladenov, que tem a presença do Tony Blair, do Jared Kushner e de algumas outras pessoas, inclusive membros de outros países. E por último, você tem o comitê tecnocrata, que é um comitê exclusivamente palestino, que são os ministros que respondem ao comitê de cima, que por sua vez responde ao comitê de cima. Né? É uma estrutura bem hierarquizada e que já quer começar a trabalhar. Mas eles estão encontrando algumas dificuldades. Né? O comitê tecnocrata ele já está anunciado já tem mais tempo. Eles estão tentando entrar em Gaza. E Israel não está liberando a entrada deles em Gaza. Além disso, apesar desse comitê não estar funcionando, esse comitê ele recebeu preparações no Egito. O Egito é o país que está fazendo a interlocução entre esse comitê e o comitê superior, né? Não o máximo superior, o comitê executivo, chefiado pelo Mladenov. Ele está passando ali pelo Egito, as reuniões são no Egito, o Egito está capacitando essa liderança, as reuniões acontecem em solo egípcio. Mas ontem Israel matou 3 funcionários egípcios em Gaza, num bombardeio feito. Eles estavam levantando um drone, aparentemente, para tirar fotos da faixa de Gaza e analisar o tamanho do estrago, o que pode ser reconstruído, o que não, enfim, aonde o investimento tem que ser feito, etc., para tirar fotos. O exército alegou que era um drone do Hamas, era o mesmo drone que o Hamas usava, e abateu o drone e matou as pessoas que estavam disparando e as pessoas que estavam em volta
foram 11 mortos, entre eles tinham crianças, e 3 deles eram jornalistas enviados pelo Egito para Gaza para poder fazer esse trabalho de captação de imagens que serviria à reconstrução de Gaza. Ou seja, sequer a reconstrução de Gaza vai poder acontecer se não souber onde você pode, onde você tem que reconstruir e o que você tem que levar para lá, né? A população de Gaza está muito descrente com isso, falou, até que Gaza não comece a ser reconstruída, a gente não fica feliz com nada, não fica eufórico, não permite nenhuma satisfação com nada. A gente sabe que a situação em Gaza, com esse frio, com as chuvas, ela tá em estado de emergência em algumas regiões. Houve mortes, não poucas, causadas pelas péssimas condições de Gaza, mesmo sob o cessar-fogo. Depois do cessar-fogo, se não me engano, a gente já chegou a um número próximo de 600 palestinos de Gaza que foram mortos pelo exército israelense. Eu não tenho certeza, eu vou confirmar isso agora, mas isso é depois do cessar-fogo, tá? Nos últimos 3 meses. Enfim, então a situação ela é ruim, a população não se permite muito ficar eufórica com isso. E aí vocês podem pensar, bom, mas para Israel é bom o que está acontecendo, né? Porque colocaram uma comissão chefiada pelo Trump, cheia de gente dos Estados Unidos, a comissão ela não tem membros do Hamas, mas o exército não concorda muito com isso, não. O exército israelense está dizendo que a forma como as coisas estão se desenvolvendo é perigosa para Israel. Porque, está sendo normalizada a reconstrução de Gaza e esse novo comitê sem que o Hamas seja desarmado. E não tem nenhuma força que está sendo cogitada para entrar em Gaza para substituir o Hamas como força militar. Ou seja, aquelas forças internacionais que deveriam ser enviadas para a faixa de Gaza para substituir o Hamas não foram enviadas. Você não tem essas pessoas, não sabe quem vão ser, porque o único país que acenou com um grande número de soldados para entrar em Gaza hoje é a Turquia, com 12 mil. E Israel não quer que esses soldados turcos entrem. Então, basicamente, a gente não tem isso acontecendo. A Itália, o Azerbaijão foram países que a gente viu que podiam enviar pessoas. Mas isso não está acontecendo, não tem uma preparação para isso acontecer ainda. O Hamas, segundo o exército israelense, está trabalhando para sua reconstrução militar. Eles estão reorganizando as suas tropas. Armamento pesado, está difícil de entrar em Gaza, mas eles estão se reorganizando com o que eles têm. Já tem, segundo o Michael Milstein, que é um pesquisador importante da Universidade de Tel Aviv, sobre a questão palestina, ele disse que as fontes que ele tem na faixa de Gaza estão relatando a reconstrução de túneis por parte do Hamas dentro da faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas está se reestruturando dentro do contexto do cessar-fogo costurado pelo Trump e enfiado goela abaixo do Netanyahu. Então, o exército, ele ainda, apesar de tudo isso, diz que esse quadro de tecnocratas não representa de fato uma mudança de governo. Os quadros que vão ser contratados são praticamente todos ligados ao Hamas, porque isso é a faixa de Gaza, isso é o que sobrou da faixa de Gaza. E enquanto o Hamas estiver armado, é muito difícil você esperar qualquer coisa diferente do que um Hamas fortalecido e um Hamas governando, na verdade, esse comitê de tecnocratas. Então, basicamente essa situação. O Smotrich, aí essa parte engraçada, né, tragicômica do anúncio, ele ficou tão irritado com o anúncio desse comitê. Obviamente que ele não citou isso dessa vez, né, mas o problema do Smotrich não é a questão de segurança, principalmente. Né? A questão do Smotrich é que ele quer ocupar Gaza de judeus e expulsar os palestinos. Ele e o Ben-Gvir. O Ben-Gvir disse isso, continua dizendo isso. O Smotrich mudou um pouco o discurso para ser um pouco mais aceito pelos americanos. Mas, por um lado, ele muda um pouco esse discurso e, por outro lado, ele diz que tem que desmontar a base dos Estados Unidos criada em Kiryat Gat, porque aquilo ali não serve para os interesses israelenses, tem que expulsar eles dali. Ele não falou com essas palavras, mas ele tem que desmontar e acabar com aquilo, porque ali também, por ali passam também membros dos exércitos do Egito e da Inglaterra, que são países hostis a Israel. O Egito e o Reino Unido. Hostis a Israel. 2 países com plenas relações diplomáticas com Israel. O Reino Unido mandou um monte de arma para Israel, mandou até soldado para o mar quando aconteceu o 7 de outubro. O Egito é o país que costurou o cessar-fogo para Israel para devolver os reféns. Né? Esses são os inimigos do Smotrich, basicamente. Né? Ele falou isso em voz alta, ele não falou isso em off, ele falou isso em voz alta. Enfim, então basicamente
o que anda acontecendo com relação a Gaza é, basicamente, essas são as notícias relacionadas a Gaza, né? Então, o comitê foi anunciado, mas, enfim, ele ainda não está totalmente formado. Ele está tentando começar a trabalhar, ele não consegue. O governo israelense não aprova, mas também não consegue combater esse comitê de maneira formal. Então, ele tenta impedir esse comitê de trabalhar, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais para isso, porque o Trump também precisa desse comitê mostrando o resultado. O Trump repetiu que o Hamas tem que ser desarmado. Não só ele disse, o Witkoff também disse, Israel está dizendo isso o tempo todo. E que em 2 meses o Hamas tem que ser desarmado, senão eles não vão gostar nada do que vai acontecer. Agora, vocês imaginam o cara montar um comitê de paz, que as pessoas estão pagando para entrar, metendo representante da Turquia e do Catar, até a hora que ele vai dizer o seguinte: Israel, pode entrar aí e voltar a fazer tudo que estava fazendo antes, porque o Hamas não foi. Alguém consegue imaginar essa situação? Para minha cabeça não passa. O comitê foi formado, a fase 2 foi anunciada. É óbvio que vai ter pressão no Hamas para ele desarmar, para ele se desarmar. E aí eu convido os ouvintes a refletirem e a pensarem o que vocês acham que vai acontecer nos próximos 2 meses. A minha hipótese, eu estou bem convencido dela, é que o Hamas vai entregar alguma coisa aqui e outra ali e vai dizer: estamos desarmados. O governo israelense vai ter que vai para uma situação complicada, porque eles vão ter que decidir se vão dizer, olha só, o Hamas foi desarmado, e na verdade quando mostrarem que não foi, eles serem desmascarados para todo mundo, ou se eles vão ter que ficar falando não foi, não foi, não foi, e mesmo assim ver as coisas acontecendo na frente deles, porque para o Trump, qualquer foto que simbolize que ele venceu é mais importante do que a realidade, e ele vai aceitar isso desde que a Turquia e o Catar garantam para ele que o Hamas é a ABC, vai ficar por isso mesmo. Essa é a minha hipótese, né? A fase 2 já começou. A gente teve 2 anos de mortes, de muitas mortes, para que a situação ela basicamente não tenha tido uma alteração significativa. Ou seja, você não tem nem nada para apresentar. Fizemos isso, tudo isso, mas alcançamos tal e tal coisa. E a gente, obviamente, sabe que não precisava ter chegado a isso, você não precisava ter trucidado 70 mil pessoas, destruído a faixa de Gaza inteira, para você derrubar o poder do Hamas ali. Você tinha várias outras formas de fazer isso acontecer. Mas isso podia falhar. Quem garante que isso ia acontecer? Você podia ter tentado. A maneira como se tentou, desde o início, todos os especialistas falavam: isso não vai acontecer se não tiver uma ação política por trás disso. E essa ação política, ela não aconteceu e agora o Hamas está lá em Gaza, por trás desse comitê de tecnocratas, para que o Trump possa tirar uma foto da reconstrução de Gaza com a cara dele do lado. E a gente fica com o Hamas aqui, porque o Trump lá com seus 80 e poucos anos, uma hora ele vai morrer, uma hora ele vai sair da presidência, mas o Hamas fica aqui para a gente de brinde, para a gente, para os palestinos, e o Netanyahu, essa é a herança dele para a gente, né? 70 mil palestinos mortos, a faixa de Gaza destruída, e o Hamas continua sendo poder em Gaza. Eu acho que o final aí do seu comentário, ele é uma coisa que a gente vem falando, né? Eu acho que desde o início da guerra, a questão da estratégia, a questão da falta de visão do que quer da faixa de Gaza. E eu acho que eu comentei isso recentemente também em alguns episódios, né? Que a gente voltou para uma posição política que tinha no 6 de outubro, né? A gente tinha ali Israel controlando a faixa de Gaza hoje. Eu acho que o fato do governo israelense impedir a entrada de oficiais do Egito, né? Do pessoal do governo tecnocrata entrar, isso mostra ainda que Israel controla fisicamente metade da faixa de Gaza, né? Hoje a faixa de Gaza está reduzida a 47% do espaço que tinha antes, né? Continua ali a destruição desses 53% que são controlados por Israel, como a gente já reportou também. Houve a destruição dos prédios, continua, né? E é isso, né? Uma falta de estratégia, uma falta de visão política. O governo nunca soube o que fazer, o que pensar para a faixa de Gaza. Isso é uma política que o governo Netanyahu construiu nos últimos 15 anos e, como sempre, o Trump continua, né, entubando no Netanyahu a sua política. O Netanyahu está completamente de mãos atadas, ele não tem o que fazer. O Trump entubou no Netanyahu o cessar-fogo e vai continuar, né? Porque o Netanyahu hoje, como o Trump já falou também, quer dizer, não falou isso, ele falou que o Catar e a Arábia Saudita são os principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não é Israel.
né? Não é Israel. Então, quem está investindo trilhões de dólares em inteligência artificial nos Estados Unidos não é Israel, né? É o Catar e a Arábia Saudita. Então, o interesse desses países vem muito antes do interesse de Israel. Então, é resultado dessa falta de política, né? Dessa falta de estratégia, dessa falta do que pensar. O governo Netanyahu, desde que o Netanyahu assumiu em 2009 até agora, com um ano de intervalo, né, onde a oposição assumiu o poder, né, com Bennett e depois o Lapid. A política foi a mesma, né? O Netanyahu ele manteve ele optou por gerenciar o conflito. O governo Lapid, o governo Bennett Lapid fez a mesma coisa, né? O que mostra que a oposição também não tem política para a faixa de Gaza, a não ser esse gerenciamento. E agora isso é o resultado disso tudo, né? Eu acho que isso é o resultado disso tudo. Agora, o que é muito, muito, muito assustador, e aí tirando o foco aí da região, da questão da faixa de Gaza e puxando para a questão internacional, é a destruição das instituições mundiais, né, cara? O Trump, desde o início, desde que ele assumiu no outro mandato ainda, ele já começou a retirar não investimento, né? O dinheiro que os Estados Unidos contribuía aí com essas instituições, com a Unicef, e depois também até com a própria instituições de ajuda humanitária, e agora ele parte para um outro nível, né? Um nível de destruição total da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, não da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, que seria o conselho que seria responsável por atuar nesse tipo de conflito, de questão, e ele cria aí esse quadro, esse Conselho da Paz aí, que tem muitas questões, né? Ele ser vitalício, se é um conselho vitalício, quer dizer que nunca vai ter paz, pô. E se como você colocou que como você colocou, né, a questão da hierarquização, né, e das diferentes níveis de pessoas ali. Aí o que a gente vê que o governo de tecnocratas, que também não foi, obviamente, eleito pelo povo palestino, é o mais fraco desses três. Cara, que autodeterminação é essa dos palestinos? Que liberdade é essa que os palestinos vão ter, entendeu? Porque quem vai decidir a vida dos palestinos é quem está doando US$ 1 bilhão. É isso. Eu tô doando, é aquele negócio, né? Não tem almoço de graça, né? Então o cara tá doando US$ 1 bilhão, vai deixar o quê? Os palestinos decidiram o que vão fazer com esse dinheiro? Não, quem vai decidir são os caras que estão doando US$ 1 bilhão, né? Então, assim, assim, os palestinos viveram o que viveram nos últimos 2 anos e meio aí, desde o ataque terrorista do Hamas, desde o massacre ali no envelope de Gaza, e o que a gente vê é agora a continuação dessa política que determinam a vida dos palestinos. Eles não têm autodeterminação e, com o andar dessa carruagem aí, dificilmente vão ter também, né? Porque o que está sendo construído não vai nem um pouco nesse sentido. Ô, João, vamos só. Sim, mais alguma coisa? São duas Vai coisinhas, lá, vai sim. lá, A vai lá. primeira são 466 palestinos mortos Isso, em eu estava Gaza vendo aqui por também, é ataques verdade. israelenses desde cessar-fogo. Fiz minhas contas aqui, né? A gente, pelo jeito, está completando 100 dias de cessar-fogo hoje. Pelas minhas Ó, contas, pode ser que eu esteja enganado. Se não sai por aí. Então, vocês fazem as contas, são 4,5 mortos por dia, né? A gente se assusta com o número de mortos na cidade árabe israelense por conta do crime, porque é um número que vai aumentando muito, é um número muito alto, e é um por dia, né? Agora nesse ano. Ano passado foi um pouco sim. menos. Em Gaza, são 4,5 por dia, né? Ou seja, é muito maior num lugar que está em cessar-fogo, está morrendo por bombas militares. Então, toda semana a gente tem isso, beleza. Teve aquele dia lá que morreram mais de 100 pessoas, que o exército matou mais de 100 pessoas, que foi um negócio fora da curva. Mas mesmo tirando esse dia, a gente está com 3,5, né? Se tirasse ali Sim. 3,5 pessoas mortas por dia. É um absurdo. É simplesmente um absurdo que no meio do cessar-fogo estão matando, ainda está morrendo gente em Gaza por conta de bombardeios israelenses. E o segundo comentário, já que eu falei, né, agora dos árabes israelenses, aqui em todo Israel hoje. São três comentários que eu quero fazer. Esse é o segundo. Em todo Israel hoje está tendo uma greve da população árabe israelense. Em todas as cidades, não que os árabes israelenses não estão indo trabalhar todos, mas em todas as cidades e aldeias, né, árabes israelenses, todo o comércio está fechado. Eu acordei, eu não sabia, porque eu sabia que ia ter uma manifestação em Sarnina, aqui perto, Sarney, mas eu isso. passo pela cidade árabe para ir trabalhar.
e estava tudo fechado. Na verdade, eu me liguei quando eu passei em frente à padaria, e padaria em cidade árabe não fecha nunca. Se a padaria está fechada é porque normalmente só fecha a padaria quando porque esses negócios são familiares, né, na cidade árabe. Então, quando o filho do dono vai casar, né? E o filho normalmente trabalha com o pai, então aí fecha porque a família inteira tem que ir no casamento e ninguém pode trabalhar. É, se a padaria tá fechada de manhã, você falei, cara, peraí, não, assim, não vi criança na rua indo pra escola, não vi nada aberto, quase não tinha carro. Aí, enfim, fui procurar e realmente fecharam tudo. Foi uma decisão tomada ontem de noite, por isso que eu não vi. Peraí, que ontem eu vi o noticiário, não falaram disso no noticiário. E aí tomaram essa decisão que nada na cidade árabe ia abrir hoje, por conta de protestos contra a violência e contra a não ação do Estado. E para terminar, a terceira informação, né, que eu queria comentar, o Ali Saad, que é o representante do governo tecnocrata de Gaza, ele está em Davos agora, e ele disse que o corredor, que a passagem de Rafah vai ser aberta na semana que vem, para os dois lados. Israel estava se negando a abrir a passagem de Rafah para a entrada de qualquer coisa em Gaza. Só queria para a saída, né? Ainda que o plano do Trump preveja que qualquer palestino que sair de Gaza vai poder voltar, no acordo de cessar-fogo está escrito, Israel tem a esperança de que alguns vão sair e não vão querer voltar. Né? Esse é o que o governo israelense tem a esperança. No final das contas, vai entrar para ida e volta. Então vai poder entrar muito mais coisa em Gaza do que está entrando. Fome, a gente não está escutando falar em Gaza. Né? Fome, comida pelo menos está entrando. Suplementos alimentícios está entrando. Isso vários jornalistas estão informando isso. Está faltando algumas outras coisas. A gente falou na semana passada, pontos médicos e tal. Agora, material de construção, né? Tudo isso não Tá está entrando faltando em Gaza. casa, né? Mas não está entrando em Gaza. E no meio do inverno, da chuva. Então, isso aparentemente na semana que vem, foi anunciado agora em Davos, vai começar a acontecer, que é mais um revés para o Netanyahu. E a extrema-direita lá do governo dele, que tanto pressiona e tanto ameaça, no final das contas não faz nada, vê tudo isso acontecer e só grita nas redes sociais. Falavam que iam sair do governo se tivesse essa fogo, né? Eu falava, não vai sair, rapaz, não vai sair do governo. Não vai sair do governo. E o meu argumento foi o que a gente comentou na semana passada, sobre a violência na Cisjordânia, que eles fazem o que bem entendem, sobre tudo que está acontecendo na Cisjordânia. A Cisjordânia continua caótica. E vamos comentar então rapidinho, João. Essa semana aí saiu um relatório do Exército, né, falando sobre justamente essa questão da Cisjordânia e que a relação entre, né, porque há uma relação constante entre o governo, o exército israelense e a autoridade palestina. E a relação de informação para a diminuição, né, para que se tente impedir atentados terroristas e a violência. Obviamente que isso também é de interesse da autoridade palestina, eles não fazem isso só para ajudar Israel, eles têm o interesse deles também. E o Exército divulgou essa semana que em relação a 2020, a 2024, né? O ano de 2025 teve uma redução de 78% no índice de atentados terroristas, uma redução de 68%, uma redução de 86%, desculpa, em ataques com armas de fogo, e uma queda também de 17% em ataques com pedras e coquetéis Molotov. Né, que para o exército de Israel, bom, coquetel Molotov eu não vou entrar nessa discussão, mas com pedra, palestino que joga pedra é considerado terrorista, né? Então houve também uma redução nisso aí. Enfim, o número, e de acordo também com o Exército, né, o número de palestinos mortos em confrontos caiu de 500 para 240 e o de israelenses de 35 para 20. É isso em função dessa relação aí entre Israel e a autoridade palestina no que diz respeito à informação de segurança. Ô João, sabe o que é interessante pra caramba? Semana passada eles divulgaram informação falando que os números, né, da violência dos colonos tinham aumentado absurdamente, apesar de ainda ser os números do exército serem muito menores do que os números que são divulgados pelas instituições, organizações de direitos humanos, né? Falamos isso lá no último episódio. Só que é interessante, né? Porque a autoridade palestina ela faz alguma coisa para impedir ataques terroristas, mas o governo israelense e o exército israelense não fazem muito, né, cara? Não, pois é, vamos comentar isso depois. Tá acontecendo coisas agora enquanto a gente está gravando, então a gente vai ter que comentar isso depois também. Mas, pois é.
O número de ações, né, de colonos, de atentados de colonos contra palestinos na Cisjordânia, ele foi de mais de 800 no ano passado, né? A gente comentou esse número aqui, já não me lembro muito, 845 em 2025. É, foi um aumento de 25% em relação a 2024, que já tinha sido muito alto. Se fizerem as contas, são mais de dois por dia. Mas esse foi o único número. A violência judaica civil contra palestinos, foi o único número que piorou na Cisjordânia, se a gente olha friamente os números divulgados pelas instituições. É óbvio que o número de palestinos que saem de suas casas como resultado dessas ações dos colonos também tipo, é alto, mas esse número não se encontra nesses relatórios de segurança que a gente vê. Os relatórios de segurança eles tratam de ações violentas, basicamente. E o número que a divisão central do exército israelense divulgou é uma diminuição total, com exceção dessa que a gente comentou agora. Ok? O que diminuiu? Diminuiu, por exemplo, o número de atentados evitados, na verdade aumentou, né? O número de atentados evitados pelas forças de segurança de Israel, atentados de palestinos contra israelenses, aumentou 78%. Então, não quer dizer que diminuíram os atentados, eles até diminuíram, mas o número de atentados evitados, ou seja, atentados que a informação chegou e que foram evitados antes que acontecessem, esse número aumentou 78%. E como é que isso acontece? Isso acontece com informação de inteligência, né? Não é só a execução dos soldados. E aí, como é que o exército explica isso? Que a cooperação de inteligência com a autoridade palestina aumentou significativamente e foi responsável por grande parte das informações recebidas pelo exército. Em 2017, foi a única vez que eu vi essa informação sair na imprensa, pode ser que tenha saído depois, eu não vi, mas até tem o link, eu guardei o link disso. Em 2017, no jornal Maariv, saiu uma informação de que cerca de 60% de todos os atentados evitados em Israel são evitados com informações que passam da autoridade palestina para a inteligência israelense. Se esse número aumentou, bom, ele caiu, a gente sabe que ele caiu, que essa cooperação diminuiu, porque por represália da autoridade palestina nos últimos tempos, mas ele agora aumentou e parece que aumentou para mais do que antes. O que explica esse aumento. Mas não foi só isso, tá, que melhorou. O número de ações terroristas também caiu. Com arma de fogo caiu 86% e com armas brancas caiu 17%. Em 2020, e também caiu, olha só, o número de pessoas mortas por ações terroristas. E também caiu o número de pessoas mortas por ações do exército israelense. Em 2024, foram 500 palestinos mortos pelo exército na Cisjordânia. Em 2025, esse número caiu para 240, para menos da metade. O número é alto? Certamente, é bem alto, mas ele caiu bastante. E isso mostra uma melhora esse ano, que também provavelmente tem a ver com a cooperação. O número de israelenses mortos em atentados caiu de 35 em 2024 para 20 em 2025. Caiu para quase a metade, que também é uma queda muito significativa. O número de procurados pela polícia e pelo exército israelense, né, o número de procurados que foram presos subiu 25%. De pessoas que executaram ações, na grande maioria das vezes, e que estavam sendo procurados. Esse número de pessoas, o número de pessoas encontradas, de procurados pela polícia encontrados, subiu 25%. Foram mais de 1.700 armas apreendidas, a mais do que em 2024. Hein? Ou seja, tudo isso melhorou bastante. O único número que esse relatório mostrou que piorou é o número de ação de colonos, que subiu 25% de 2024 para 2025, a gente chegou a 845 casos registrados no ano passado, 2,3 por dia. O exército israelense diz que as ações dos colonos na Cisjordânia são hoje a maior ameaça à segurança do país existente, mais que o Irã, mais que Gaza. Enfim, como eles explicam isso? Que os crimes dos colonos eles geram uma cadeia de envolvimento, perdão, geram uma cadeia de ações dos palestinos, motivam palestinos que não estão inclinados a adotar a luta armada e o terrorismo a passarem para esse lado. E isso faz com que depois o exército vá lá, destrói a casa da família, e mais gente acaba entrando nesse ciclo vicioso e tende a aumentar a motivação pelo terror. Então, os crimes dos colonos eles são hoje, segundo o exército, a principal ameaça à segurança de Israel. Ou seja, é o que pode incentivar
No caso, o aumento do terrorismo. Escrevi um mini fio no Twitter sobre isso, quem quiser me procura lá. Hein? Tá, mais ou menos o que eu estou comentando aqui, mas uma coisa ou outra estão escritas lá. Então o que a gente tira disso? Quando o governo israelense opta por não colocar a autoridade palestina na faixa de Gaza, no fim das contas, o que ele está fazendo, hein, é contribuir para a insegurança em Israel. Quando o governo israelense opta por não coibir a violência dos colonos, porque isso não é incompetência, isso é uma opção, o governo israelense está contribuindo para a insegurança da população israelense. Direitos humanos dos palestinos, isso não importa exatamente para os eleitores desse governo, né? Isso não importa. Mas eles deviam se importar com a própria segurança. Porque hoje essas pessoas votam num governo e apoiam um governo que contribui para a própria insegurança pessoal de cada um deles. Os próprios colonos, né, porque a maioria dos colonos não são pessoas que saem na rua para fazer atentados, até podem apoiar silenciosamente ou não. Eu não tenho nenhuma pesquisa para falar sobre o que os colonos acham da violência dos colonos, né? O que a maioria dos colonos acham. Mas os próprios colonos são as principais vítimas do terrorismo palestino, que, segundo o próprio exército, é fruto, é desenvolvimento da violência dos colonos mesmo. Então, eles não deviam estar apoiando esse governo. E eles já apoiam esse governo. Né? A grande maioria dos colonos votam em partidos alinhados. A imensa maioria dos colonos votam em partidos alinhados ao governo. São pouquíssimos colonos que votam em partidos de oposição. É curioso, né? Você fala, então bem feito. Mais ou menos bem feito, né? Porque os palestinos estão sofrendo por isso, porque qualquer um pode ser vítima, né? Eles são a maior parte das vítimas, qualquer um pode ser vítima. Então, enfim, é uma situação que a gente precisa que mude. Esse ano é ano eleitoral. Se as eleições acontecerem normalmente, as pesquisas se mostrarem razoáveis e a oposição não conseguir, não continuar fazendo besteira, é, a tendência é que esse governo caia. E aí as coisas não vão ficar boas, mas elas vão melhorar. E Marquinhos, eu vou já aproveitar então e dar duas atualizações aqui de coisas que saíram agora, né? Primeiro, o Jared Kushner agora em Davos, há 2 horas ele discursou lá, um pouco mais, e ele divulgou o plano para Gaza, que inclui inclusive o aeroporto em Rafah. Ele mostrou fotos, né, feitas em inteligência artificial das torres que vão ser construídas à beira-mar ali na faixa de Gaza. É um negócio, enfim, É a é meio Riviera, a ridículo, né? Riviera. É a Riviera. Essa parte do plano do Trump não foi abandonada, né? Tipo, os caras É. continuam falando nisso, né? Mas ele apresentou isso. Mas a questão do aeroporto é uma coisa que Israel sempre se opôs. Que tivesse um aeroporto até Porto Israel se opõe, aeroporto muito mais, mas pelo jeito vai ter. Se depender dos Estados Unidos, vai ter. A segunda coisa é que o presidente Herzog, que está lá em Davos, também discursou agorinha, 1 hora e meia, e ele disse, preste atenção, que o julgamento do Netanyahu trouxe sérios problemas para o Estado e que para isso precisa ser encontrada uma solução. Então, assim, eu acho que o julgamento subiu no telhado. É o julgamento subindo no telhado, exatamente. Ele falou também, né, que do Trump, né? Ele entende que o Trump ele já pediu que o Netanyahu seja, como é que chama? Indultado, né? Enfim, eu acho que essa é a palavra, que ele receba o indulto, né? Mas o que o Netanyahu escreveu uma carta para ele que não fez nenhuma, não disse, né? Que ele tinha cometido um crime, crimes, né? E nem que ele estava arrependido disso. Então é mais complicado. Mas enfim, ele está dizendo aí que tem que achar soluções. E como a gente comentou também no episódio passado, né? Ele teria sido essa a mensagem que ele teria mandado através de membros do Likud para o Netanyahu, né? Que ele era um cara especialista em desarmar questões complicadas. Então é isso aí mesmo. O cara foi eleito para arrumar soluções para o julgamento do Netanyahu. Bom, João, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para o Correio dos Ouvintes. Bom, gente, bloco curto também, só de Correio dos Ouvintes essa semana. Tivemos aí 4 mensagens que chegaram até a gente. Bom, já que a gente comentou aí sobre a questão do presidente no final do bloco passado, vamos então para a nossa primeira, para o nosso ouvinte Gabriel Brown, que mandou uma mensagem falando sobre o desconforto, né, do Partido Trabalhista com o presidente Herzog, né, e essa sua posição política, já que quando o presidente Herzog concorreu aí ele era deputado no caso, né, ele concorreu para ser primeiro-ministro contra o Netanyahu, ele era membro aí do Partido Trabalhista.
Vem cá, cara, o Avodá tá muito preocupado com o Netanyahu, com o Herzl, cara. Primeiro, não existe mais Partido Trabalhista, né? Existe agora o Democratas, que inclusive o Yair Golan está tentando dar um golpe no próprio partido agora e anular os lugares reservados para o Meretz, mas enfim, deixa isso para lá. Não tem mais esse partido. Mas também ele, quando você vira presidente, isso é uma coisa interessante a gente falar. Quando a gente vira presidente aqui em Israel, é como se não tivesse mais partido. Né? É óbvio que as convicções da pessoa ele leva, né? Então o cara foi a vida inteira do Partido Trabalhista, o pai dele foi do Partido Trabalhista. É óbvio que as convicções você espera que o cara sustente. Então quando você elege um presidente, você sabe que ele é alinhado com determinados valores que o fizeram se aproximar de um determinado grupo político. Mas o presidente ele é considerado aqui um cargo da República, não, enfim, é um cargo neutro, né? Então ele não deve ter posições, ele não deve manifestar suas posições políticas porque ele está num cargo ele está no cargo memlarti. A gente já falou sobre essa palavra aqui antes, que a origem dela é da memlará, que é do reino, né? Mas que é que é do Estado, não do governo. Então Republicano, né? A gente costuma usar. agora os trabalhistas não cobram do Herzog também, porque ele não foi eleito pelos trabalhistas. Ele foi eleito pela Knesset inteira. E ele foi eleito com mais de 2/3 dos votos. Se não me engano, com mais de 80 votos, né? Perto de 3/4. Então, o Herzog, na verdade, 80 votos seriam 2/3, né? Por aí, 2/3 dos votos. O Herzog ele foi eleito por muita gente do Likud também. Ele foi eleito por muita gente do sionismo religioso, acho que um pouco menos, mas os ultra-ortodoxos também. Então, se ele foi eleito por essas pessoas, é porque essas pessoas estavam esperando dele alguma coisa. E agora eu acho que ele está devolvendo para elas o que eles esperavam. É isso. A nossa segunda pergunta, nosso segundo comentário aí foi do nosso ouvinte Luigi Motola, que ele diz não entender a lógica dos colonos. Eu vou ler aqui a mensagem dele. Eu ainda não entendo a lógica dos colonos. Os palestinos estão sendo expulsos para as grandes cidades, mas eles não vão desaparecer. Os colonos vão conseguir mais terra, mas os palestinos vão continuar existindo perto. Qual o resultado eles querem? Criar cidades palestinas isoladas ou depois, de alguma forma, tentar expulsar eles também dessas cidades? Olha, teve até um ouvinte que respondeu nesse comentário do Luiz Motola, não me lembro o nome do ouvinte, que respondeu lá no aplicativo do Spotify mesmo. Olha, Luiz, eu concordo, né? A resposta é você tornar a vida dessas pessoas tão insuportável que essas pessoas vão embora por conta própria. Isso está acontecendo, ok? Eles vão embora para as áreas C, e aí o que que Israel faz? Perdão, para as áreas A e B, o que que Israel quer fazer? Anexar a área C, né? Você anexa a área C e você reduz o espaço de vida dos palestinos a um espaço muito pequeno, até que depois você inferniza eles das áreas A e B, até que eles vão embora para outro lugar, né? Você, quando torna a vida deles inferno, você espera que eles desistam, né? E isso, de certa maneira, acontece com algumas famílias, elas não estão aguentando. Outros teimam, né, em não, enfim, resistir ali, não sair de suas casas, porque ali entendem que ali é o lugar deles. É isso, vai concentrando, vai colocando eles em, como você falou, né, em grandes centros assim, não necessariamente em cidades, mas próximos de cidades também. No caso de beduínos, né, que dificilmente vão para cidades por conta da sua cultura, né, da sua identidade, da forma como eles vivem. Mas a ideia é isso. Isso acontece desde 67, né? Tornar a vida dos palestinos na faixa de Gaza e também na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né? Eu ia falar o contrário, na Cisjordânia e em Gaza. É tão insuportável, né? Que as pessoas resolvem ir embora, né? Isso acontece, né? Os palestinos que têm mais condições, os da Cisjordânia, que muitas vezes tinham condições de vida melhor do que os palestinos de Gaza, iam para os Estados Unidos. A gente comentou alguns casos aqui de palestinos que foram mortos por colonos e que tinham cidadania americana, porque muitos deles acabam indo para lá, recebem a cidadania americana e se tornam americanos, e aí depois a família vem, enfim. E é isso, é uma prova, né? Que eles fogem daqui para ir para lá, mantêm laços, mantêm relação ainda com a Palestina, com a Cisjordânia, enfim, e se mantêm aqui, ficam, e isso acontece. Mas a tendência é sempre essa: tornar a situação, a vida deles insuportável, até que em um determinado momento eles falem, ó, vamos embora daqui. É óbvio que você fazer isso com 3 milhões de pessoas, né, que é a população, cerca da população palestina da faixa de Gaza, é um tanto quanto complicado, mas é esse o intuito deles, né? Tornar a situação tão difícil
que eles resolvam ir embora. E se deixar aí na mão do Smotrich, na mão do Ben-Gvir e na mão de boa parte do que hoje se tornou o Likud, eles não vão ter vergonha nenhuma de expulsar mesmo, de levar, da gente ver a galera entrando em caminhão, como aconteceu no Nakba também, e indo para Jordânia, indo para sei lá para onde, eles vão expulsar mesmo, Somalilândia, ou seja lá onde eles quiserem mandar. Bom, vamos então para a próxima, João. Nosso ouvinte André Gus, que perguntou como foi o nosso processo de aprendizado de hebraico, quanto tempo demorou para conseguirmos ler livros, notícias, textos da área que a gente trabalha, capacidade de redigir textos mais complexos, filmes, televisão e etc. Fala aí, vai tudo, depois eu vou, cara. Cara, o processo, eu assim, eu estudei hebraico na escola judaica no Brasil, não aprendi quase nada, até porque eu entrei um pouco tarde, né? Então, eu entrei na escola judaica com 11 anos só, então eu aprendi muito mal. Aprendi quando passei um ano aqui a falar, enfim, a me virar, a me arranjar. Não sabia, por exemplo, passar as palavras para o futuro, né? Mas eu tinha um vocabulário razoável para me comunicar enfim, presente e passado eu sabia. E aí, quando eu vim morar aqui em 2009, aí foi assim, o processo foi longo, cara. E eu fiz outro curso de hebraico aqui, né, que o governo dá para imigrantes judeus, né? É, e, e depois você tenta se virar, mas assim, a língua se adquire sempre com confiança. Para minha sorte, assim, para minha sorte, eu fui alfabetizado em hebraico criança ainda, né? Ser alfabetizado criança ajuda. Isso. Porque as letras não são estranhas a você, você está acostumado a escrever aquilo, né? Você teve aula daquilo na escola, então isso facilita, mas, assim, por exemplo, para entender televisão, me demorou aí uns 2, 3 anos para entender bem, né? Eu tentava ver, entendia mais ou menos, perdia alguma coisa ali, pegava outra coisa ali. 2, 3 anos eu comecei a entender bem. Para ler livro, demorou um pouco mais. Eu acho que o primeiro livro em hebraico que eu li deve ter uns 5 anos, pouco, 5, 6 anos. É, assim, mas eu lia textos, né? No mestrado não tinha muita escolha, né? Te dão um texto acadêmico para você ler em hebraico, você lê. Acabou, tipo. Então, ali eu me acostumei a ler, mas aí eu fui pegar um livro para ler só mais tarde. É, enfim, e hoje, eu vou te falar, hoje, assim, até pelo tempo que eu tô aqui, eu prefiro bem mais falar hebraico do que inglês. Se eu tiver tempo para ler, né? Se não for uma coisa que você tem que procurar rápido as coisas, eu prefiro ler em hebraico do que ler em inglês. Se eu tiver que procurar a resposta rápida, eu prefiro ler em inglês, que meu olho ainda é mais atento às palavras em letras latinas. Mas se não, se eu vou ler uma notícia de jornal e eu tenho ela em hebraico e tenho em inglês, eu prefiro ler em hebraico. Mas nunca chegou ao nível da minha língua mãe, né? Tipo, ao português. Eu diria que eu falo hebraico no nível do meu espanhol, com muita desenvoltura, com muita fluência. Cometo aqui e ali um ou outro erro, mas leio muito bem e escrevo bem. Não escrevo tão bem formalmente, mas aí hoje em dia a inteligência artificial ajuda a gente nisso, né? Você pede para você pede para ele embelezar o texto para você e É colocar. Pô, verdade. isso me fez muita falta no meu mestrado. Isso podia ter me ajudado bastante ali. Mas enfim, então escrevo bem, escrevo direito, tudo certo, mas assim, o meu nível de escrita, meu vocabulário não é tão grande, né? Então é uma coisa engraçada quando você aprende idioma, né? Quando você fala idiomas que não são teu idioma mãe, que você, por exemplo, eu entendo o hebraico formal e o hebraico acadêmico e as palavras que eu não uso. Mas quando eu vou escrever, essas palavras não aparecem na minha cabeça. É um negócio que é meio bizarro. Em português elas aparecem, mas enfim. Mas aí você acaba desaprendendo a tua língua mãe também, então meu português ele dá uma piorada, porque você não está atualizado com usar o idioma de determinadas maneiras. Mas enfim, você perguntou sobre o hebraico, mas por isso sobre o hebraico. Vida, Eu, situação de imigrante, né? Situação de imigrante. sim. Eu também estudei colégio judaico, só que eu comecei bem mais cedo que o João, na época, né, era o CA, né, a classe de alfabetização. Então eu fui alfabetizado em português e em hebraico no mesmo período, mas também depois, apesar de ter estudado hebraico durante 9 anos no colégio, eu não falava nada, odiava hebraico, assim, era um saco estudar hebraico. Eu falava para mim, cara, porra, para que eu tenho que estudar isso? E continuo pensando, né? Eu acho que, enfim, é muito complicado colocar crianças, enfim, no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, na diáspora, né? Para aprender hebraico, assim, eu não sei até que ponto é relevante. É óbvio que me ajudou bastante quando eu vim aqui, justamente por isso,
já era alfabetizado quando eu fiz lá o curso básico, né, que é esse aí que é fornecido pelo governo, né, para os novos imigrantes. Eu fiz o curso com muitos imigrantes russos que nunca tinham visto hebraico na vida, a não ser para rezar. Então, alguns deles conheciam basicamente, de forma muito básica, as letras, mas não sabiam falar hebraico. E eu via ali a diferença entre nós, né? Eu era muito mais avançado que eles. Eu tinha um vocabulário razoável, também não sabia fazer o futuro, não sabia falar no futuro, sabia falar só no presente e no passado. E o hebraico tem essa questão, né? O hebraico ele tem presente, passado e futuro e acabou, né? E faz flexão ali dentro, né? A língua se flexiona dentro dessas três formas, então, dos três tempos. Depois que eu terminei esse curso, eu morava no norte, num kibbutz. Depois eu fui morar em Jerusalém. Eu comecei um curso chamado TACA, que é um Ulpan, um curso de hebraico para quem quer entrar na universidade. E aí foi um curso que, cara, eu estudei muito, muito, muito. E aí meu nível de hebraico subiu absurdamente, muito, subiu muito assim. Os cursos de hebraico começam no Aleph, né, que é o primeiro nível, e vão até o Vav, que é a sexta letra, né, do alfabeto. Então, são 6 níveis. Aí, quando eu comecei esse Upantaka, eu tava tinha terminado o primeiro nível, e quando eu terminei o Taka, eu já estava no quinto nível, no Rei, né, o Pan Rei. Então, assim, foi uma subida absurda em um ano que eu tive. Ler livros, eu confesso que eu não leio livros em hebraico, porque me cansa muito. O tempo que demora para eu ler enfim, o livro é muito grande e é cansativo mesmo, não gosto de ler em hebraico. Leio notícias, né? Jornal eu leio em hebraico, até porque principalmente no Haaretz, né? As notícias em hebraico são muito melhores do que as notícias em inglês, então isso não é problema, mas livro eu não pego, falo inglês fluentemente, morei na Inglaterra durante um período, então para mim o inglês também é língua que tipo, não é língua mãe, mas enfim, é muito fluente para mim. Eu não tenho problema de falar inglês, hebraico, no museu, quando eu guio em português, inglês e hebraico, para mim não tem problema. Redigir texto mais complexo, eu não tenho condições de escrever um texto acadêmico. Eu acho que é muito difícil. A inteligência artificial me ajudaria muito hoje, nesse caso, e ver filmes, televisão. Eu não me lembro depois de quanto tempo eu comecei a ver, comecei a entender, mas não demorou muito não, porque eu consegui subir muito rápido assim no nível de hebraico e eu gosto muito de rádio, né? Eu acho que fazer podcast, eu acho que é uma dessas, por conta disso também. Então sempre ouvia rádio de notícia, e aí me ajudou bastante também a aprender e a começar a entender. E hoje, inclusive, tem uma coisa engraçada, porque quando eu vejo filmes, né, a minha esposa é israelense, então a língua na minha casa é o hebraico. é, e aí, quando a gente vê televisão, né, muitas vezes a gente vê filmes em inglês, e apesar de eu entender, eu fico lendo a legenda em hebraico também. Então, e a legenda demorou um pouco mais. Ler legenda em hebraico foi um pouco mais complicado por conta da velocidade, né, tudo mais. Então, o inglês sempre na verdade, eu lia a legenda como forma de estudar, né? Eu lia do inglês e aí sim eu entendi o que estava escrito. Eu ouvia em inglês e aí entendi o que estava escrito na legenda. Era essa aí a minha questão. O último comentário é só uma resposta rápida para o Décio Hammerstein. Ele fez um comentário no nosso. Ele fez um questionamento, né? Sobre o nosso podcast, sobre a informação que a gente deu. Eu respondi para ele. E aí ele me escreveu uma mensagem em privado pedindo desculpa pela maneira como ele se colocou, só que eu não consegui responder para ele, não sei por quê. Então, Décio, tá aí, ó, tá feito o comentário aí, tá tudo bem, tudo tranquilo, pode discordar à vontade. E aí só, enfim, eu acho que a gente dá as informações, a gente corre atrás, né? A gente aqui, a gente não é jornalista, a gente traz a informação e comenta em cima delas. Ok? Quando a gente comentou do número de mortos no Irã, que a gente não sabe quantos são, porque ninguém sabe quantos são. Agora há pouco saiu uma, É, uma informação de um grupo de médicos, tem 2, 3 dias, que falaram que já são 16 mil mortos. Mas o regime iraniano ele admite 5 mil e outros 3.500 feridos, sendo que 10% deles são da Guarda Revolucionária. Mas, enfim, eu
particularmente, não acredito no regime iraniano, né? Não, não acho que esse número também é muito redondo, não me convence. Mas não sei se 16 mil é o número certo, porque eu não sei se esse conselho de médicos é ligado à oposição, se não é. E sinceramente, eu acho que eu não estou nem contando. Eu acho que, tipo, eu acho que qualquer número que for divulgado, ele vai ser um número incorreto, subnotificado, né? Agora, a gente tem que ser humilde e entender que se os próprios iranianos não têm noção disso, porque eles estão sem internet, como é que eu vou me julgar dono da informação e da sabedoria? Então a gente comenta em cima da informação que a gente tem, e quando a gente não tem exatamente, a gente comenta os supostos números. E suposto não é um comentário negativo, não, tá? Suposto é porque realmente é suposto porque se supõe, baseado em alguma coisa, de que isso pode ser verdade. Se fosse um fato concreto, a gente diria, né? Enfim, o número de palestinos mortos na faixa de Gaza, essas listas existem, né? Tem um erro aqui, outro ali na lista? Tem, mas a comunidade internacional ela reconheceu isso. E o próprio exército israelense já não questiona mais esse número de mortos. Então, essa informação, quando vem, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, isso é protocolar, porque o número, enfim, ele não chegou lá ao número muito maior do que alguns esperavam que fosse, que bom, né? Esse número especificamente, ele é tratado como um número real. O número de 6 milhões do Holocausto, ele é um número concreto? Não é, né? Não é. Ele é um número suposto baseado na quantidade de judeus que viviam antes na Europa. Não, o Yad Vashem, onde trabalha o Martin, chegou ao nome de 5 milhões de pessoas. 5 milhões. Nome e sobrenome. Hein? E se calcula 6 milhões porque tem gente ali que você não tem certeza se morreu ou se não morreu. Porque às vezes o cara mudou de nome. Às vezes, enfim, o cara, sei lá o que aconteceu com essas Não, pessoas, e houve fugiu. também, houve também vilarejos e cidades vilarejos, né, ou pequenas cidades ali, que as pessoas, foi todo mundo exterminado de uma vez só, não sobrou ninguém para contar a história, né? Então, isso também é por conta disso, mas é. Agora, o número importa? Claro que importa, mas, sinceramente, o tamanho do problema, do tamanho do massacre diminui, são 5 ou 6 milhões, né? É, Diminui se são 78 mil, se tenta. são 73 mil, ou se são 5 mil iranianos mortos que estão saindo para se manifestar, ou se são 11 mil. Assim, é óbvio que muda, né? Porque é o dobro, mas continua É, no sendo uma caso, barbárie. no caso do Irã, eu acho que tem esse elemento, porque ainda é o dobro, exatamente o que você falou, né? Mas É. ainda assim é uma Mas entre barbárie, 5 né? e Eu acho que 7 entre 5 e 7 não tem tanta. não tem É diferença. barbárie. É a polícia matando manifestante, disparando com arma de fogo contra manifestantes na rua. É curioso, né, que em 3 semanas de manifestação, não sei se esse número de 5 mil é verdade, né, a Guarda Revolucionária Iraniana, ela matou, né, vamos fazer aqui as contas rapidinho, né, 5 mil matou 172 vezes mais iranianos do que conseguiu matar israelenses na Guerra dos 12 Dias do ano passado. Então, o Irã é muito mais perigoso, o regime do Irã é muito mais perigoso para o próprio povo do que para a gente. Bom, é isso. Bom, gente, terminamos aí nosso episódio curto, porém com bastante informação, super principais informações aí que saíram essa semana. Vocês receberam praticamente tudo, tivemos algumas questões aí internas, mas enfim, comentaremos isso na semana que vem, quando eu já estiver de volta aí chamar de Terra Santa, João? Dá pra chamar de Terra Santa? Com tanta gente morrendo, dá pra chamar de santo? Não dá, né, cara? Não dá. Pelo menos pra mim eu não consigo chamar, não. Bom, é isso, cara. Ficamos por aí. Algo mais a declarar, cara? Aquela tradicional pergunta. Não, acho que não. Então, por ficar por essa mesmo. Nada mais a declarar. É isso, ficamos por aí. Vocês vão ouvir esse podcast, já tá falando no final, vocês vão ouvir esse podcast mais tarde. Possivelmente será editado durante o meu voo do Rio para a Itália e depois ele entra no ar. É isso, gente. Voltamos aí na semana que vem. João, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.
Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfers, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,